Há dores que se apresentam com máscaras, sintomas que falam onde a palavra ainda não alcançou. E o papel do analista não é dizer à pessoa quem ela deve ser, mas escutar quem ela já é, por trás da defesa. Freud nos lembra que, aonde o id estava, devo advir. Ou seja, o sujeito precisa ter espaço para aparecer, não ser moldado, catequizado, orientado, corrigido ou convertido. O analista não é um pastor da alma. Ele é um testemunho vivo da existência do sujeito. Em psicanálise, não trabalhamos com respostas prontas. Trabalhamos com processo de escuta, uma escuta que não é passiva, mas implicada. Viva a ética. O Winnicott nos lembra em O Ambiente e os Processos de Maturação, de 1965. Não existe cura sem um ambiente que sustente o ser. Escutar é isso, criar um espaço onde o sujeito não precise se defender de si mesmo. Quando alguém chega ao consultório, o sofrimento não chega com nome claro. Ele chega como angústia que não sabe de onde vem, insônia que não respeita cansaço, desânimo que não combina com a vida que está acontecendo, irritação que explode sem motivo, autossabotagem repetitiva, pânico que assusta, compulsões que tentam calar o vazio. Lacan, no seminário 11, diz: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas essa linguagem, às vezes, está escondida, truncada, engastalhada na garganta da alma. Por isso, cabe ao analista ajudar o sujeito a encontrar as palavras que faltam, porque enquanto algo não tem nome, opera dentro de nós como força bruta, silenciosa, desorganizadora. Mas, quando podemos dizer, quando a experiência ganha palavra, ela se transforma. Rolumei, em A Coragem de Ser, afirma: quando nomeamos uma experiência, ela deixa de ser inimiga. Ou seja, quando algo ganha nome, deixa de trabalhar contra nós e começa a trabalhar conosco. A palavra é o que reorganiza o caos interno. A palavra é o que reintegra o sujeito ao próprio eixo existencial. Não se trata de explicar os sintomas, mas de permitir que o sujeito reconheça-se na sua própria dor. Gabor Maté, em Quando o Corpo Diz Não, diz: a cura começa quando fazemos amizade com a parte de nós que sofre. Isso exige tempo, exige presença. Exige não invadir, não interpretar demais, não colonizar a experiência do outro. O analista não chega com respostas, chega com espaço, porque há dores que só se transformam quando finalmente alguém escuta sem tentar corrigir. A tentação de evangelizar a dor. Vivemos em um tempo em que todo sofrimento precisa vir acompanhado de uma justificativa moral. Falta fé, falta força, falta foco, falta Deus. Como se a dor fosse sempre falha, defeito, desvio. Mas a clínica não é púlpito e o sofrimento não é sinal de pecado. Carl Gustav Jung nos lembra: a tarefa do analista não é salvar ninguém, é acompanhar o sujeito no caminho de sua própria individuação. E Jung, Obras Completas, volume 7. Salvar, aconselhar, corrigir espiritualmente, tudo isso parece cuidado, mas, na verdade, é invasão. Porque quando eu digo a alguém como ela deveria sentir, eu tiro dela a chance de saber quem ela é a partir do que sente. A dor não é falha, é linguagem. A dor não é inimiga da alma. A dor é a linguagem do que ainda não foi simbolizado. Freud dizia: quando isso era,
O eu deve advir. Freud, 1933. Ou seja, a dor é um território onde o sujeito ainda está sendo criado. Se eu transformo essa dor em sermão, conselho, advertência moral, eu calo o que a dor estava tentando dizer. A culpa que vem depois da dor. Então acontece o pior. Além de sofrer, a pessoa se sente culpada por estar sofrendo. Ela pensa, se eu tivesse mais fé, eu não estaria assim. Se eu fosse mais forte, já teria vencido isso. Esse duplo sofrimento, dor mais culpa, é uma das maiores formas de violência emocional que nossa cultura produz. A clínica é outro lugar. Na clínica não existe. Você deveria sentir. Você tem que perdoar. Você tem que aceitar. Você precisa ser grato. Você precisa ter fé. Na clínica existe apenas. Você pode falar, eu estou aqui. E o que vier é humano. Winnicott dizia, quando não há quem escute, o sofrimento se torna insuportável. Winnicott, o ambiente e os processos de maturação, 1965. Escutar é sustentar, não é impor sentido, não é oferecer doutrina, não é melhorar alguém, é acompanhar o sujeito no próprio caminho. Porque o sujeito não precisa ser salvo, ele precisa ser escutado. O analista não salva, não corrige, não converte, não ilumina nada. Ele escuta, e quando uma dor é escutada, ela se transforma, não por milagre, não por força, mas por fidelidade ao humano. A dor como experiência subjetiva. Gabor Maté afirma, a dor é sempre verdadeira para quem sente. Maté, quando o corpo diz não, 2003. Essa frase basta para desmontar a cultura da comparação do sofrimento. Porque não importa se para alguém de fora a dor parece exagerada, pequena, evitável ou coisa da cabeça. A dor é íntima, ela nasce de histórias que ninguém viu, de ausências que não deixaram marca física, mas deixaram marca existencial, do que se viveu e do que não se pôde viver. A dor tem raiz, memória e corpo. A dor não surge no vazio. Ela carrega registros da infância, falhas de acolhimento, traumas que foram silenciados, afetos que não encontraram linguagem. Ela é tecido histórico, ela nos constitui. Quando alguém diz, mas tem gente em situação pior, ou você não deveria estar sentindo isso, não está ajudando, está apagando a história emocional do sujeito. E quando a história é apagada, não há cura, só repressão. Quando a dor é moralizada, o sujeito é humilhado. Quando o analista tenta moralizar a dor, quando tenta transformá-la em lição, em doutrina, em sentido rápido, ele desautoriza o que o sujeito viveu. Ele afirma sem dizer, você não deveria sentir o que sente. E isso é violência, porque a dor é o modo como a subjetividade se defendeu para permanecer viva. A clínica não é sobre convencer. A clínica não é sobre converter, confortar, aconselhar, orientar ou corrigir. A clínica é sobre restituir a dignidade da experiência emocional. Winnicott dizia, é através de um espaço seguro que o verdadeiro self pode existir. O Winnicott, o brincar e a realidade, 1971. Esse espaço não é doutrinário, não é espiritualizante, não é pedagógico. É um espaço onde a dor pode respirar. Escutar é permitir que a dor seja o que ela é, não para que ela desapareça à força, mas para que ela se transforme ao ganhar palavra. Quando algo finalmente é dito, não para agradar ninguém, não para se adequar,
não para provar força ou fé, mas porque encontrou lugar de escuta, o sofrimento deixa de esmagar e começa a se reorganizar. É assim que nasce o sujeito, não da cura rápida, não do conselho iluminado, não do versículo usado como bisturi, mas da escuta que honra o que dói. Caso clínico. Paciente, 36 anos. Homem sereno, religioso, responsável, admirado pelos que o cercam, dedicado à família, ao trabalho, à igreja, à palavra. Ele chegou e disse, com uma calma que doía: eu sei que Deus está comigo, mas eu não sei onde eu estou. E essa frase trouxe o eixo inteiro do processo. Não faltava fé, faltava si. Ele era alguém que, diante da dor, orava, entregava a Deus, agradecia, silenciava, seguia, mas nunca nomeava, nunca dizia. A dor dele não encontrava espaço no mundo humano, só no espiritual. E aqui está o ponto. Ele se consolava, mas não se escutava. Ele encontrava amparo, mas não se encontrava. Transformava sofrimento em louvor antes de permitir que se tornasse palavra. E quando a dor não vira palavra, ela sobra no corpo. Ao longo do processo terapêutico, algo delicado começou a acontecer. Ele conseguiu dizer pela primeira vez: eu também estou cansado. Não diante de Deus, ele já dizia isso há anos em oração silenciosa, mas diante de outro humano que não pediu força, não pediu testemunho, não pediu superação, não pediu exemplo, diante de alguém que só sustentou a existência dele. E foi nesse instante que o self começou a aparecer. Há dores que não são falta de fé, há dores que são histórias que nunca foram escutadas, há sofrimentos que não pedem salvação, pedem reconhecimento, há pessoas que não precisam aprender a acreditar em Deus, precisam aprender a acreditar que elas também têm o direito de sentir. A cura não começou quando ele orou mais forte, nem quando ele encontrou uma nova doutrina, nem quando buscou um propósito. A cura começou quando ele pôde existir, sem precisar justificar sua dor pela fé. Começou quando ele não precisou ser exemplo de nada, quando ele pôde simplesmente ser humano. Não foi fé que faltou, ele tinha fé. O que faltava era um lugar onde ele pudesse desmoronar sem ser corrigido, um olhar que não interpretasse dor como falta de espiritualidade, uma escuta que não transformasse sofrimento em lição. O que faltava era acolhimento emocional, e quando alguém finalmente encontra um lugar onde pode existir sem se defender de si, a alma descansa e o coração volta a respirar no próprio ritmo. A presença do analista. A cura acontece na presença, não na instrução, não no conselho, não no discurso sobre como deveria ser. Rollo May dizia: a presença de um humano verdadeiro é terapêutica. Não é o que o analista sabe que cura, mas o que ele é capaz de sustentar. Ser presença é um ato ético. É não se precipitar diante do sofrimento. É não se apressar para interpretar. É não tentar fechar a dor com explicações ou frases prontas. É não espiritualizar o que é humano, nem psicologizar o que é sagrado da experiência do sujeito. Ser presença é recusar o lugar daquele que sabe sobre o outro. Porque quando o analista ocupa o lugar do que sabe, o paciente perde o direito de descobrir o que pode saber sobre si. Ser presença é ouvir antes de concluir, acolher antes de diagnosticar, sustentar antes de interpretar, acompanhar antes de direcionar. É confiar que há um saber habitando aquele que sofre,
mesmo que ele ainda não consiga alcançá-lo. Jacques Lacan dizia: o analista deve limitar-se a sustentar o desejo, e sustentar não é conduzir, não é guiar, não é ensinar, é estar. Ser presença é suportar o silêncio sem ansiedade, é permanecer diante da dor sem querer apagá-la, é testemunhar o sujeito se tornar sujeito diante de si mesmo, é não fazer nada e justamente por isso permitir que algo possa acontecer. Fernando Pessoa escreveu: tudo que vive precisa ser visto. A clínica é isso, um lugar onde alguém finalmente pode ser visto. Não analisado demais, não consertado, não corrigido, não salvo, visto. E quando alguém é visto sem ser invadido, a identidade encontra espaço para existir, e o sujeito lentamente começa a voltar para casa, para dentro de si. O analista não salva, não converte, não corrige, não evangeliza. Ele não oferece atalhos, não oferece respostas prontas, não se coloca como guia espiritual ou voz definitiva sobre a vida do outro. O analista escuta aquilo que nunca pôde ser dito, escuta o que foi silenciado por anos, escuta o que o próprio sujeito teme reconhecer. Ele sustenta a angústia sem tentar fechá-la, sustenta o vazio sem preenchê-lo com frases bonitas, sustenta o choro sem pedir calma, sustenta o silêncio sem pressa, e ele testemunha. Testemunha o nascimento do sujeito diante da sua própria história. Não um sujeito idealizado, forte, inabalável, mas um sujeito real, com dores, marcas, memórias, desejos e contradições. Porque há dores que não precisam de explicação, precisam de acolhimento. Há feridas que não cicatrizam com versículos, conselhos, doutrinas ou moralizações. Cicatrizam quando, pela primeira vez, alguém diz: eu estou aqui, eu posso ouvir isso. Eu não vou te abandonar diante do que você sente. Esse é o ponto de virada, o ponto em que o fardo, que parecia insuportável, encontra um espaço para existir fora do corpo. E então algo muito sutil, mas imenso, acontece. O sujeito volta a se reconhecer. Ele se vê vivo, ele se vê possível, ele se vê capaz de ocupar a própria experiência sem se despedaçar. Nesse instante, não é o analista quem cura, é o próprio sujeito que se reencontra consigo. E isso sim é transformação. A cura acontece quando alguém, pela primeira vez, não tenta te ensinar nada, apenas te escuta. Quando não te oferecem um versículo, uma resposta, uma solução ou uma correção. Quando não tentam te salvar, nem te consertar, nem te ajustar a um ideal de força, mas simplesmente permanecem ao seu lado, enquanto você encontra palavras para o que por tanto tempo doeu sozinho. É nesse instante, nesse espaço silencioso, ético e humano, que algo se reorganiza dentro. Porque o sofrimento não precisa de um sermão, ele precisa de testemunha. É assim que o sujeito se reencontra, quando alguém finalmente o vê sem tentar apagá-lo.